Seja muito bem-vindo ao podcast Endocrino Papers. Aqui discutimos temas variados de endocrinologia. Eu sou Ícaro Sampaio. Eu sou Luciano Albuquerque. E o tema hoje é hipertireoidismo na gestação. Como conduzir? Luciano, a gente teve um podcast que fez muito sucesso sobre hipotireoidismo na gestação, né? A gente está aqui agora para fazer a outra versão. Como conduzir os casos de hipertireoidismo na gestante. E a gente vai começar falando sobre conceitos, né? Quando é que eu posso definir o diagnóstico de hipertireoidismo numa mulher grávida? Aí assim, pessoal, primeiramente, o pessoal as gestantes gostam muito, né, que a gente fica explicando as coisas direitinho. Eu tenho alguns pacientes já tiveram uns feedbacks interessantes sobre isso. O hipertireoidismo na gestação, de forma geral, a gente já tem essa tendência de algumas características clínicas e até laboratoriais que vão ali simular de uma forma ou de outra um estado de hipertireoidismo, né? Então, assim, na gestante é esperado que tenha um decréscimo do nível de TSH. Então, geralmente vai vir laboratorialmente um TSH um pouquinho mais baixo, laboratorialmente vai vir um T4 um pouquinho mais alto. Então, já tem esse quadro laboratorial, porque a tireoide do bebê não funciona ali imediatamente, né? Vai ter um período de organogênese. Naquele período, até de formação tubo neural, ele depende do hormônio materno, então precisa que a tireoide da mãe trabalhe um pouquinho a mais. E clinicamente ela também está hipervolêmica, então vai ter uma taquicardiazinha, vai ter algumas alterações, às vezes alguma alteração de humor, ficar um pouquinho mais nervosa, ficar um pouquinho diferente, e aquilo ali vai bater em algumas manifestações com o hipertireoidismo, né? Então a gente já tem essas características de alterações que podem ser comuns na gestação, que pode de repente simular aí um hipertireoidismo, fora o hipertireoidismo de verdade, né? Beleza, então assim, a gestação por si só vai ter alterações clínicas e laboratoriais que sugerem o hipertireoidismo, não é isso? Isso aí. Laboratorialmente, a gente sabe que a gente já espera um TSH mais suprimido, né? Isso. Um limite inferior ali de 0,1 seria aceitável para uma gestante. Então, a partir desse ponto, mais suprimido que isso, eu diria de fato que aquela gestante tem um hipertireoidismo. Ele segue aquele mesmo padrão, né? Assim, o guideline da ATA, por exemplo, ele coloca que você deveria reduzir em 0,4 o limite inferior da normalidade e em 0,5 o limite superior da normalidade. Então, o valor normal ficaria entre 0,1 e 4, né? Então, assim, uma faixa normal um pouco mais baixa do que o esperado fora da gestação, né? Vai cair naquela mesma situação, quando está abaixo de 0,1, aí meio que você dirige para isso. Agora, se aquela gestante, se aquela mulher, assim, óbvio que isso é difícil, mas se ela tivesse um segmento muito prolongado ali, TSH de vez em quando ela estivesse fazendo, e o habitual dela fosse um TSH ali em torno de 2, e ela aparece com um TSH de 0,1, talvez esse 0,1 para ela esteja baixo demais. Então, se você tem suspeita clínica, aí vale a pena complementar com outros exames. Mas, assim, em geral, abaixo de 0,1 você tem hipertireoidismo. E aí segue aquela mesma classificação do subclínico e do franco, né? Assim, se o hormônio efetivo estiver dentro da faixa normal, tá só o TSH baixo, é o subclínico. Quando tem o TSH baixo e o T4 ou o T3 elevado, aí a gente vai ter o hipertireoidismo franco, lembrando que aí tem que fazer o ajuste do limite de normalidade do T4 e T3 em relação à gestação. Perfeito. E uma vez que eu tenha esse diagnóstico de hipertireoidismo, seja ele subclínico ou franco, a gente sabe que tem duas causas que despontam aí, né? Doença de Graves na gestação e o hipertireoidismo transitório na gestação. Isso. Pensando nesse segundo, quais são os achados clínicos e laboratoriais que vão sugerir o diagnóstico de hipertireoidismo transitório da gestação? Isso, veio. A gente vai ter aquelas alterações fisiológicas relacionadas à gestação, né? O que seria esse hipertireoidismo transitório? A gente sabe que esses hormônios esteroidais, ele tem uma subunidade alfa e uma subunidade beta. A subunidade beta ela é específica do hormônio, e a subunidade alfa é comum. Então, o famoso beta-HCG, ele tem um alfa-HCG, né? E esse alfa vai ter uma similaridade com o alfa-TSH e ele vai atuar no receptor de TSH. Então, o HCG atua no receptor de TSH, estimulando um aumento do funcionamento dessa tireoide justamente por esse período de organogênese, onde a tireoide da mãe precisa trabalhar mais. Então, fisiologicamente, é uma sinalização para que isso ocorra.
Numa situação onde tem um excesso de HCG, hiperêmese gravídica, gestação multigemelar, né? Se você tiver doença trofoblástica. Trofoblástica, que aí não vai contar como gestação, aí você teria situações onde tem um estímulo excessivo, isso pode gerar até uma situação de hipertireoidismo ali transitório, hipertireoidismo verdadeiramente, né? Mas essa queda inicial que a gente observa no TSH, essa subida do T4, em parte é ligado a esse HCG. Tem as outras situações, né? Aumenta estrogênio, e o estrogênio aumenta a proteína ligadora de hormônio tiroidiano, a TBG. Esse aumento de TBG vai fazer aumentar os hormônios ligados, né? Então T4 e T3 totais vão subir. Os hormônios livres vai ter mais dificuldade porque aumenta a volemia, aumenta a diluição, então o valor ali fica meio perdido. O guideline até recomenda que, mesmo tendo essa interferência, que você cheque o T4 e ajuste o intervalo normal. Então, assim, a gente tem essas alterações fisiológicas que já são para a própria gestação. Então, o hipertireoidismo transitório é esse relacionado ao HCG, né? Esse aí seria o principal achado. A doença de Graves, ela vai ter as características do hipertireoidismo verdadeiro, né? Então, aquela paciente que pode ter ali bócio, pode ter aquele quadro de tremor, taquicardia um pouco mais evidente, pode ter oftalmopatia. Então, os achados específicos da doença de Graves podem lhe direcionar realmente para esse achado. Geralmente o hipertransitório, o laboratório é um pouco mais leve, né? Assim, pode ter um T4 elevado, mas não é ali até 1,5 vezes, o limite da normalidade, não é uma elevação tão importante. Enquanto no Graves vai ter aquele quadro mais florido, e aí o TRAB vai lhe ajudar, porque se tiver TRAB positivo, é doença de Graves, né? Aí você vai ficar mais tranquilo ali para diferenciar. Perfeito. Então, o exemplo clássico de um paciente que seria um hipertireoidismo transitório ali, primeiro trimestre, com hiperêmese gravídica, né? Um hipersubclínico ou até um hiperfranco, mas com T4 livre pouco elevado e TRAB negativo. Perfeito. Seria o principal modelo. Ok. A gente até já adiantou um pouco, mas assim, para detalhar melhor. E quais seriam agora os achados clínicos e laboratoriais que vão fazer a gente dar o diagnóstico da doença de Graves na gestação? O achado laboratorial clássico de doença de Graves é o TRAB. Isso pode ser para gestante, para não gestante, né? O TRAB é um anticorpo contra o receptor de TSH, né? O TSH é o hormônio estimulador da tireoide, ele tem um receptor lá na célula tiroidiana, quando liga lá na célula tiroidiana, ele faz a tireoide trabalhar a mais. Então você vai ter um anticorpo, vai ter um ligante, que não é controlado por feedback, né? Ele não tem um controle fisiológico. Então, ele vai estar ali estimulando o tempo todo e isso vai fazer com que ocorra um excesso de produção de hormônio. Lembrando que esse TSH, além dele estimular o funcionamento da glândula, ele estimula crescimento, multiplicação celular, e por isso que você acaba tendo um bócio, acaba tendo um aumento do volume da tireoide. Esse TRAB, ele também tem algumas ações extratireoidianas, né? Tem aquela história da dermopatia de Graves, da oftalmopatia de Graves, porque alguns macrófagos, célula de defesa, pode expressar um receptor de TSH e o anticorpo funcionar nele e estimular processo inflamatório. Então, por isso que tem oftalmopatia, tem dermopatia. Então, você pode acabar tendo essas outras alterações que vêm junto com a doença de Graves. Então, o laboratório TRAB, primeiro ponto. Segundo ponto, o TSH no Graves, ele geralmente vai vir mais suprimido mesmo, e o T4 vai vir mais elevado do que quando é o hipertransitório. O hipertransitório, como você bem pontuou, é característico do primeiro trimestre, porque é no primeiro trimestre que tem HCG. Depois do primeiro trimestre vai ter placenta, vai ter as outras situações, então não precisa do HCG mais, né? O HCG é para manter o corpo lúteo funcionando enquanto a placenta não amadurece. Placenta amadureceu, assumiu o negócio, o HCG cai. Então, é uma característica do primeiro trimestre. Depois do primeiro trimestre, a tendência é esses hormônios se equilibrarem novamente, até porque a tireoide do bebê já começou, então já muda o cenário ali da história, né? Perfeito, Luciano. Então, assim, acabei de diagnosticar um quadro de hipertireoidismo na gestação. O paciente está ali no consultório ainda com todos esses sintomas que a gente comentou. Qual é o próximo passo? Como é que eu vou adiante nessa investigação etiológica do hipertireoidismo? Perfeito. Aí, assim, cabe como uma investigação de hipertireoidismo normal, né? Você acha que ela tem hipertireoidismo, fez um exame laboratorial, a questão de dosar TSH de rotina em todas as gestantes
é controverso, mas a gente acabou que a maioria vai dosar porque a lista de indicações é tão grande que, né? Verdade. De uma forma ou de outra, tanto para o hipo como para o hiper vai acabar dosando. Então, você flagrou um TSH suprimido, você checa T4. Lembrar que no hiper a gente tem que checar T3 também, porque aí define subclínico ou clínico, né? Porque assim, se tiver só o T3 elevado é hiperclínico. Lógico que aí vai ter uma dificuldade a mais na gestação, porque o valor de referência é diferente. Então, rechecou o exame, primeira coisa, né? Porque um exame sozinho não dá diagnóstico de nada. Aí pede o TRAB para ver se tem hiper ou não, avalia clinicamente o paciente, examina, checa se tem bócio, se não tem, se você palpa alguma irregularidade na tireoide. Se você notou alguma coisa diferente ou se você fica na dúvida, ultrassonografia, porque aí você vai ver se tem nódulo, se não tem nódulo, como é que é a situação. Se o paciente tiver um hipertireoidismo, TRAB negativo e tiver um nódulo na ultrassonografia, pode ser doença de Plummer, lembrando que, nesse caso, não fazemos cintilografia na gestante. Por favor. Né? Medicina nuclear, não vamos dar radiação para o bebê. Né? Então, não usa medicina nuclear durante a gestação, então ali eu não faço, não fecho o diagnóstico para Plummer, né? Embora seja presuntivo. Deixa para depois, aí você pode fazer o controle hormonal do tratamento, e aí sim, fechei o diagnóstico, vou começar o tratamento, né? Aí teria indicação de fazer o tratamento durante a gestação, seria com droga antiroidiana. No primeiro trimestre, a droga de escolha é o propiltiuracil, né? O PTU, né, do primeiro trimestre, o PT lá na história, a gente faz no primeiro trimestre, a partir do segundo trimestre a gente voltaria para o metimazol. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora, Luciano. Tratamento da doença de Graves na gestação. Você até já deu um spoiler, mas eu quero saber, como é que eu devo tratar os casos de doença de Graves na gestação? Aquela paciente que acabou de ser diagnosticada ali durante a gestação e também aquela que já tinha diagnóstico prévio e vinha em tratamento. Aí vai ter essas duas situações diferentes, né? Isso vai diferenciar um pouquinho como é que a gente vai fazer. Se a paciente não tinha diagnóstico de hipertiroidismo e você detectou o hipertiroidismo ela já na gestação, a gente vai avaliar primeiro, vai começar medicamento ou não? Já é um primeiro ponto, né? Se for uma coisa muito leve, um limite ali muito dentro do limite superior da normalidade do T4, não necessariamente a gente vai começar a medicação. Lembrar que tanto o propiltiuracil como o tapazol, eles têm relações com alterações fetais, e aí a gente deve, na medida do possível, se puder não tratar, melhor. Se é uma alteração um pouquinho mais pronunciada, a gente vai começar a droga antiroidiana, né? O tratamento de escolha na gestante é com droga, não vai fazer iodo, seria contraindicado. A cirurgia, salvo casos excepcionais, pode fazer no segundo trimestre, mas também não vai arriscar fazer no meio da gestação, principalmente no primeiro trimestre. Então, a droga de escolha no primeiro trimestre é propiltiuracil, né? O propiltiuracil ele tem uma experiência maior em gestantes do que o metimazol e ele tem um pouco menos de efeito em relação ao feto. Lembrar que aí o primeiro trimestre, a prioridade é sobre o feto que está se formando, né? Formação do tubo neural, as coisas todas. Então, ali seria a prioridade. Aí, primeiro trimestre, propil. A partir do segundo trimestre, a gente troca o propil de volta para o metimazol, né? Tem aquela relação de dose de 20 para 1, né? Então, assim, a dose que você estiver fazendo de propil, você divide por 20 e vai dar a dose do metimazol. Lembrando que é a menor dose possível. A gente não tem uma dose receita de bolo para começar, menor dose possível que mantenha a paciente ali minimamente controlada. A partir do segundo trimestre troca porque propil tem uma associação maior com hepatite, né, na gestante, então deve evitar. Você falou uma coisa interessante, que foi o seguinte, se puder não tratar, melhor. Isso. E aí é importante lembrar, se a paciente, por exemplo, tem Graves prévio, né, já vem ali em tratamento, engravida, e ela estava usando uma dose baixinha, 5, 10 miligramas de tapazol por dia, TRAB negativo, você pode considerar deixar ela sem tratamento durante a gestação, né? Não, até o TRAB positivo mesmo, assim, se ela tivesse usando uma dose mínima, a paciente está bem controlada, está tomando 10 miligramas, 5 miligramas de tapazol, aí suspende, não tem problema, tá? Se ela vem usando tapazol, sei lá, 20 miligramas, óbvio que isso é uma recomendação, que você diz, dê um diagnóstico de hipertiroidismo numa mulher em idade fértil,
e tá no começo, tá usando dose alta, diga, minha filha, não engravide não, por favor, né? Se não vamos, daqui depois você engravida. Óbvio que pode ocorrer acidente, mas ali o ideal é que se ela for engravidar, que ela já esteja numa dose menor, né? Assim, que aí você pode tentar suspender ou checar ali mais ou menos como é que a situação tá. Ok. Quais são os cuidados pré-concepção que essa mulher que já tem doença de Graves deve tomar ali quando ela está planejando já engravidar? Ela deve estar com hormônio controlado, é o ideal, né? Se ela já tem doença de Graves, a gente lembra que o tratamento farmacológico, ele tem essa proposta de que você engravide com a menor dose possível. O guideline ainda coloca que se a mulher já expressa esse desejo, você deu o diagnóstico de Graves numa mulher em idade fértil e ela diz para você, doutor, eu quero engravidar nos próximos meses, você deve oferecer um tratamento definitivo para ela, ou radiodo ou cirurgia. Por quê? Se você fizer droga antiroidiana, você vai incorrer nesse risco de ter que continuar a droga antiroidiana na gestação. Então, assim, se ela tem idade fértil e tem esse planejamento, é recomendado que você ofereça um tratamento definitivo pré-concepção. Se ela não está com planejamento de gravidez imediata, você pode propor fazer o tratamento com droga antiroidiana e fazer aquele seguimento de 1 ano e meio, tentar suspender e ver como é que vai responder. Aí tem aqueles cuidadozinhos em relação ao iodo, né? Lembrando que se for fazer então a terapia com radioiodo, aguardar pelo menos 6 meses, né? Para gestar pelos riscos fetais. Lembrar também que o homem tem ali aquela recomendação de pelo menos 2, 3 meses para também tentar a concepção. O radiodo pode reduzir a produção de espermatozoide, pode ter alguma alteração nessa espermatogênese. Então, o ideal para o homem também é esperar um pouquinho. É importante deixar claro assim, gente, o propiltiuracil vai ser utilizado ali no primeiro trimestre, mas a gente tem risco tanto com o propiltiuracil quanto com o metilmazol, porque com o propil o risco parece ser menor, tem-se mais experiência, né? Mas o risco é com ambos, por isso essa opção por terapia definitiva quando for possível. Exato. Ok. Um outro elemento do tratamento do hipertireoidismo fora da gestação, que a gente usa muito, é o beta-bloqueador. Né? E surge muita dúvida se eu posso prescrever o beta-bloqueador durante a gestação, qual seria o beta-bloqueador de escolha. Então, quais são as situações nas quais eu devo prescrever o beta-bloqueador para uma gestante com hipertireoidismo? Eu acho que vai caber a mesma ideia que a gente tem com droga antiroidiana, né? Assim, se puder não usar, sempre não usar. Beta-bloqueador, se a gente for ler, é contraindicado na gestação. Né? Você diz, quero tratar, não é nenhum antipertensivo, mas vamos dizer que ele quer usar um beta-bloqueador por alguma razão, não deva usar durante a gestação. Está relacionado a algumas alterações de crescimento fetal, de hipoglicemia fetal, de bradicardia, porque a droga ultrapassa a barreira placentária. Então, a gente deveria evitar o máximo possível usar beta-bloqueador. Agora, obviamente que se você pega um paciente que está ali, diagnosticou, também é raro. A gente lembra que a gestação é um período de imunotolerância, né? Então, assim, todo o nível de anticorpo, teoricamente, vai ficar um pouquinho mais brando. Doença autoimune, e Graves é uma doença autoimune, vai ser mais branda numa gestante. Mas, se acontecer, sei lá, a mulher começa a fazer taquiarritmia, fica fazendo frequência cardíaca muito elevada o tempo todo, aí você pode botar o beta-bloqueador na menor dose possível, né? Muito sintomática, né, Luciano? Isso, aí vai ter essa... eles falam, assim, de usar o propanolol, mas vai cair na mesma coisa, porque você tem mais experiência, tem mais casos com o propanolol, mas assim... É complicado do mesmo jeito, assim, você teria a mesma situação. E aí o risco de fazer uma terapia com beta-bloqueador dose alta ou por muito tempo seria retardo de crescimento intrauterino, bradicardia, hipoglicemia neonatal. Isso. Então, a ideia realmente é evitar naquela paciente com taquiarritmia ou muito sintomática, fazer o propranolol em dose baixa. Isso, perfeito. Se eu iniciei o tratamento propiltiuracil ou metilmazol, se for ali segundo trimestre, com ou sem propranolol, quais serão os meus alvos terapêuticos do hipertireoidismo durante a gestação? Assim, vai ter aquela história de você se guiar principalmente pelo T4, né? Lembrar que é um período muito dinâmico e que aí o TSH às vezes demora para você ver uma resposta, então a gente precisa de ficar fazendo um ajuste igual ao hipotireoidismo, a gente fica fazendo um ajuste pelo T4 também, né? Assim, porque o TSH demora um pouco para ajustar. Então, vai fazer pelo T4, manter o T4 no limite superior da normalidade, já é suficiente. Não é que é para manter naquele nível, né? Dizer assim, é porque você vai usar a menor dose possível, então se ele está no limite superior da normalidade, você não precisa aumentar a dose, ou se ele estiver mais para baixo, você pode até diminuir a dose ou tirar, né?
Então, o T4 ficar no limite superior, beleza. Lembrar que o limite superior do T4, ele vai aumentar ao longo da gestação. Então, da sexta à 16ª, ele aumenta 5% por semana durante essas 10 semanas e na 16ª ele fica 50% acima do limite superior da normalidade. Então, o limite que tiver lá no laboratório, às vezes não vem especificando isso, você pode somar 5% para cada semana a partir da sexta semana para manter o T4 naquela faixa ali de normalidade. T4 total. O T4 total, que é o que é recomendado, porque o T4 livre acaba tendo muito mais interferência, né? E o T4 total tem que subir esse limite por causa da história do estrogênio, que aumenta a TBG e o T4 fica mais alto. Durante esse acompanhamento do hiper na gestação, além de monitorar os níveis de T4, a gente tem que ter atenção com o TRAB. A gente recebe muita pergunta se há indicação ainda de ficar acompanhando níveis de TRAB para gestante com doença de Graves. E há indicação, Com né, certeza. Luciana? A gente sabe que o TRAB ele pode atravessar e atravessa a barreira Isso. placentária e pode estimular a tireoide fetal, causando hipertireoidismo. Isso. Então, qual é a recomendação atual da ATA para acompanhamento? A gente tem que tudo, eu acho que é bom a gente explicar a fisiologia para o pessoal entender, né? O que acontece? O TRAB, ele ultrapassa a barreira placentária. Então, ele vai funcionar na tireoide do feto, tá? A droga antireoidiana também ultrapassa. O hormônio tireoidiano ele vai ter a deiodinase tipo 3, que inativa. Então, se a mãe tiver com excesso de T4, não passa para o bebê. O que passa é o anticorpo. Então, esse TRAB pode estimular a tireoide fetal, pode ter bócio fetal, pode ter hipertireoidismo fetal. Tem até algumas situações particulares que você precisa dosar hormônio no bebê, né? Fazer a cordossintese para ver como é que isso aí está andando. Se você detectar que ele tem bócio na ultrassonografia morfológica, por exemplo, deveria fazer esse tipo de avaliação, em alguns casos muito selecionados, mas tem. Então, o TRAB, ele passa e o TRAB vai estimular. Então, vai funcionar como um bebê Graves, né? Vai ter lá o fetinho com Graves. Então, assim, se você dosar o TRAB e ele vier positivo no primeiro trimestre, você deve repetir no segundo, deve repetir no terceiro. Se a mulher já teve hipertireoidismo, aí vai ter aquelas particularidades. Se ela teve, já ficou boa. Se ela ficou boa com droga antireoidiana, ou com a droga antireoidiana, a gente assume que o TRAB dela negativou, e aí a ata coloca que não precisaria dosar no primeiro trimestre. É de bom grado dosar, né? Assim, não custa nada, não é tá lá, você vai, né? Mas em geral, se ela ficou boa com droga, ele vai estar negativo, salvo casos particulares onde existe o TRAB inibitório. Você pode ter uma paciente que usou droga antireoidiana, e eu tenho a paciente, acho que todo mundo tem alguma, que flutua muito a função hormonal, uma hora está hipo, outra está hipo. Às vezes ela transita TRAB estimulatório, TRAB inibitório. Quando está com TRAB inibitório, ela fica hipo. Então, às vezes você pega uma paciente que está lá tomando levotiroxina, mas teve hipo antes. Se ligue que pode ter um TRAB ali na história. Dá uma dor de cabeça danada. Isso, e esse TRAB inibitório passa para o bebê, né? Então, é óbvio, é muita filigrama, mas, né, sempre tem. Então, tem que ter essa atenção. Se o TRAB vem positivo, aí se ela curou com radiodo ou com cirurgia tem uma queda, mas às vezes ainda está positivo, e com radiodo você deve dosar rotineiramente. Se está positivo, dosa no segundo, se está positivo, dosa no terceiro. Como o TRAB passa para o bebê, aí a função do TRAB é você saber o quanto você precisa monitorizar o bebê. Um TRAB positivo até o terceiro trimestre indica que esse tipo de monitoração, de checar a tireoide fetal, frequência cardíaca fetal, crescimento fetal, tem que ser feito porque tem risco dele estar hipertiroideu, né? Aí Perfeito. tem que ficar de olho. Então, fazendo um resuminho aqui para o pessoal. Aquela gestante que teve diagnóstico de Graves na gestação, ou tinha diagnóstico prévio, vinha em tratamento, ou ainda que tem um histórico de tratamento com radiodo ou cirurgia, eu vou pedir o TRAB no primeiro trimestre, Isso. se elevado, fazer ali com 18 a 22 semanas e depois 30 a 34 semanas, Isso. não é isso? Começo dos trimestres. Perfeito, perfeito. Para fechar agora com chave de ouro, quando a gente trata o hipertireoidismo na gestação, é buscando, obviamente, em reduzir eventos adversos obstétricos, né, fetais e também neonatais, né, Luciano? Quais são as possíveis complicações neonatais de um hipertireoidismo na gestação? Assim, as principais complicações são alterações da função tireoidiana do bebê, né, que acabou de nascer, do neonato, né? Você pode ter o TRAB estimulatório durante a gestação e o bebê ter hipertireoidismo, tanto fetal como ao nascimento. Você pode ter o tratamento do hipertireoidismo na mãe
Se for em excesso, a droga passa e pode dar hipotireoidismo no bebê, então ele pode nascer com hipotireoidismo fetal por conta da medicação. Então você tem que ter atenção tanto para o hiper como para o hipo. Lembrar que assim, é rotina fazer no Brasil o teste do pezinho. O teste do pezinho faz dosagem de TSH em papel filtro. Não é um teste assim, extremamente sensível, extremamente sensível, um pouco menos específico, mas se faz rotineiramente, então você consegue detectar. No caso de uma mãe que vem com hipertireoidismo descontrolado, aí cabe uma observação ainda maior. Uma particularidade interessante é se a mulher está usando droga antireoidiana até ali meados do parto, porque a droga antireoidiana passa para o bebê. Então, se ela tem um TRAB muito alto, então o TRAB está passando, e ela está tomando droga antireoidiana, a sua droga antireoidiana está tratando o hiper do bebê também, né? Então, assim, ele nasce com algum resto de droga funcionando nele. E aí vai ter o tempo de meia-vida da droga, às vezes 24 horas, às vezes um pouco mais. Essa droga ainda está funcionando. Quando tira a droga, o TRAB ele tem um tempo de meia-vida maior do que a droga antireoidiana. Então ele pode fazer, mesmo que não seja o TRAB próprio dele, ele pode ter um hipertireoidismo ali depois das 24 horas iniciais de vida, um hipertireoidismo transitório neonatal, mas que tem que ter uma certa atenção da equipe de pediatria e neonatologia que está acompanhando. É como se acabou o remédio, porque a mãe não está mais tomando, ele não está mais ligado à mãe, mas o anticorpo ainda tem um restinho funcionando nele. Eu lembrar que tem uma história que o TRAB inibitório passa mais tempo funcionando, tem um tempo de meia-vida maior ainda do que o TRAB estimulatório. Então, pode ter também um hipotireoidismo atrasado aí na história. Então, não basta só as primeiras 24 horas, tem que ficar de olho ali pelo menos a primeira semaninha para ver se vai ter algum tipo de alteração. Então, eu posso ter complicações relacionadas ao hiper descompensado, ao TRAB ou ao próprio tratamento do hipertireoidismo, não é isso? Então pode acabar tendo o hiper ou hipo em consequência de todos esses fatores associados. Excelente. É isso, pessoal. Se você gostou desse podcast, compartilha com o seu colega que também trata gestantes com hipertireoidismo e não esquece de acompanhar lá Endocrino Papers no Instagram. Até a próxima. Até mais, pessoal.